Nessa semana, o bebê tem o tamanho de um mirtilo. Os dedos das mãos estão começando a se separar agora mesmo. Mas o que mais me impressiona é algo que acontece no fígado do bebê, que a maioria das pessoas nunca soube. Fica até o final, porque a semana 7 tem uma revelação sobre o desenvolvimento do seu filho que vai te deixar sem palavras. Oi, bem-vinda ao episódio 7 da nossa série de gestação semana a semana. Se você está chegando agora, te convido a assistir os episódios anteriores. Eles constroem a base de tudo que vemos hoje. E se você já está com a gente desde o começo, obrigada de coração por fazer parte dessa jornada semana após semana. Já deixa o like agora antes de continuar. Esse gesto simples faz uma diferença enorme para o canal crescer. E se você ainda não está inscrita, se inscreve agora e ativa o sininho. Toda semana tem episódio novo. Vamos lá, semana 7. O bebê cresce, o rosto se define e os dedos começam a existir. Na semana 7, o embrião mede entre 8 e 13 milímetros. Ele tem mais ou menos o tamanho de um mirtilo. Parece ainda muito pequeno. Mas o ritmo de crescimento nesta semana é extraordinário. O embrião está crescendo aproximadamente 1 milímetro por dia, um dos ritmos mais acelerados de toda a vida humana. E dentro desse mirtilo de vida, coisas extraordinárias estão acontecendo simultaneamente. Vamos começar pelo rosto, porque as transformações faciais desta semana são as mais visíveis e emocionantes. O nariz está se tornando muito mais definido. As narinas já são visíveis como duas pequenas aberturas separadas. Os lábios estão se formando, com o contorno da boca se tornando mais preciso e reconhecedor. E as orelhas, que na semana passada eram apenas sulcos, agora estão crescendo ativamente e ganhando forma, com as dobras e as curvas que vão identificar o seu filho pelo resto da vida. E os olhos, que já tinham começado a ganhar pigmentação, agora estão cobertos por uma estrutura importante. As pálpebras estão se formando. Elas ainda são finas e transparentes, mas já estão presentes, crescendo para proteger os olhos delicados que estão em pleno desenvolvimento por trás delas. Me conta nos comentários, você consegue imaginar o rostinho do seu bebê nessa fase? O que você sente? Agora vamos falar sobre os dedos, porque o que acontece com as mãos do bebê nesta semana é de uma beleza sem comparação. Na semana anterior eu falei sobre as placas das mãos. Nesta semana, essas placas já estão bem desenvolvidas e está iniciando um processo que é um dos mais fascinantes de toda a embriologia: a separação dos dedos. Os dedos não se formam crescendo individualmente. Eles se formam através de um processo chamado apoptose, que é a morte celular programada. As células entre os dedos recebem um sinal genético que as instrui a morrer. Ao morrerem, essas células abrem espaço entre as regiões que vão se tornar cada dedo, separando-os progressivamente. O corpo usa a morte de algumas células para criar a forma perfeita de outras. A apoptose não é destruição, é escultura. É o organismo moldando a si mesmo com uma precisão que nenhum escultor humano jamais alcançou. Na semana 7, esse processo está começando, e nas próximas semanas, os 5 dedos de cada mão vão surgir, cada um no lugar certo, com o tamanho certo, prontos para segurar o seu dedo pela primeira vez. Compartilhe este vídeo com aquela amiga que está na mesma semana de gestação. Você pode estar entregando para ela a informação mais especial sobre o filho dela. Agora vou te contar sobre o segredo desta semana. O que o fígado do bebê está fazendo neste momento. E que surpreende quase todo mundo quando descobre. O fígado do bebê na semana 7 está produzindo células do sangue. Isso mesmo. Nesta fase, a medula óssea ainda não está madura para assumir a produção de hemácias. Então o fígado assume essa função temporariamente. Ele se torna o principal órgão hematopoético do embrião, ou seja, o principal produtor de células sanguíneas. Esse é um exemplo extraordinário da plasticidade do desenvolvimento fetal. Os órgãos não nascem com funções fixas, eles assumem as funções que são necessárias no momento. E vão transferindo essas responsabilidades para outros órgãos à medida que o desenvolvimento avança. O fígado produz sangue agora, depois vai se especializar nas suas funções definitivas de filtração e metabolismo. O corpo do bebê é um sistema de uma inteligência
tão profunda que ainda estamos aprendendo a compreender. E por falar em sistemas em desenvolvimento, vamos falar sobre o sistema digestivo, porque nesta semana ele também está passando por uma transformação importante. O intestino do bebê está crescendo tão rapidamente que ele literalmente não cabe dentro da cavidade abdominal. O que acontece então é algo que parece assustador, mas que é completamente normal e esperado. O intestino migra temporariamente para dentro do cordão umbilical. Esse fenômeno é chamado de hérnia umbilical fisiológica e acontece entre as semanas 6 e 10 de gestação. O intestino cresce para fora da cavidade abdominal. Fica alojado dentro do cordão umbilical por algumas semanas enquanto a cavidade abdominal cresce e depois retorna ao seu lugar definitivo. É um processo completamente planejado e coordenado, que faz parte do desenvolvimento normal de todo ser humano. Se você fizer um ultrassom e o médico mencionar essa hérnia fisiológica, não se assuste. É exatamente o que deve estar acontecendo. Ficou com alguma dúvida? Deixa nos comentários que eu respondo. Vamos falar agora sobre os braços e as pernas, porque o desenvolvimento dos membros nesta semana avança de forma impressionante. Os braços já estão suficientemente desenvolvidos para que seja possível identificar claramente o cotovelo, que está começando a se formar como uma dobra na estrutura do membro. Os antebraços já são distintos dos braços e as placas das mãos, como já mencionei, estão em processo de separação dos dedos. As pernas estão um pouco mais atrasadas no desenvolvimento do que os braços, o que é completamente normal. Os membros inferiores sempre seguem os membros superiores no ritmo de desenvolvimento. Os joelhos estão começando a aparecer e os pés ainda estão em estágio inicial, mas já são reconhecíveis como estruturas distintas. O sistema nervoso também está avançando rapidamente nesta semana. O cérebro está crescendo em velocidade acelerada e já é a estrutura mais proeminente do embrião, ocupando uma proporção enorme em relação ao resto do corpo. Isso é uma necessidade do desenvolvimento. O cérebro precisa crescer primeiro e rápido para coordenar os outros sistemas. E nesta semana surgem os primeiros movimentos espontâneos do embrião, detectáveis por ultrassom. São movimentos muito sutis, quase imperceptíveis, mas que representam os primeiros sinais de atividade neuromuscular. O sistema nervoso está começando a enviar sinais aos músculos. O bebê está começando a se mover por conta própria. Você ainda não vai sentir esses movimentos. O embrião é pequeno demais e o útero tem muito espaço, mas eles existem. Ele já está se movendo lá dentro. Vamos falar agora sobre os sintomas desta semana, porque a semana 7 é conhecida por ser intensa para a maioria das gestantes. As náuseas continuam sendo o sintoma mais presente e podem estar no pico para muitas mulheres. Se você está sofrendo muito, saiba que não está sozinha e que isso tem prazo para acabar. Para a grande maioria, a melhora começa entre a 10ª e a 12ª semana, quando os níveis de HCG começam a cair e o corpo se adapta melhor à nova realidade hormonal. Algumas estratégias que podem ajudar são manter um pequeno lanche disponível para evitar o estômago vazio, apostar em alimentos frios ou em temperatura ambiente, porque os cheiros dos quentes tendem a piorar as náuseas. Usar pulseiras de acupressão nos pulsos que estimulam o ponto P6, associado ao alívio de náuseas. E conversar com o médico sobre suplementação de vitamina B6, que tem evidência científica de ajuda, o aumento da salivação, o olfato aguçado e a aversão a cheiros e sabores continuam sendo sintomas comuns. E muitas mulheres relatam que a barriga começa a aparecer levemente mais inchada nesta fase. Não pelo tamanho do bebê, mas pelo aumento do útero e pela retenção de líquidos causada pelos hormônios. Emocionalmente, a semana 7 costuma trazer uma mistura intensa de sentimentos. A alegria da gravidez confirmada convive com a ansiedade pela saúde do bebê e o medo do que está por vir, e com as incertezas normais de qualquer processo que envolve uma transformação tão profunda de vida. Se você está sentindo essas emoções, acolhe elas. Todas fazem parte. Todas são válidas e todas passam. No episódio 8, eu vou te mostrar o que acontece na semana 8, quando o embrião passa a ser chamado de feto, quando os dedos já estão completamente separados.
quando o rosto já está surpreendentemente humano. E quando acontece algo no cérebro que vai te deixar de queixo caído, vai ser um episódio muito especial e eu já tô preparando com muito carinho para você. Se você não quer perder esse momento, se inscreve agora e ativa as notificações. E já vou deixar nos cards aqui um vídeo que vai complementar muito o que vimos hoje. Eu quero te deixar com uma imagem antes de encerrar. Nesta semana você carrega dentro de você um ser do tamanho de um mirtilo, que tem nariz, lábios e orelhas se formando, dedos começando a se separar, um fígado produzindo células do sangue, um intestino que temporariamente mora no cordão umbilical e um cérebro crescendo em velocidade extraordinária. Um mirtilo que já é absolutamente, inconfundivelmente, completamente humano e que é absolutamente, inconfundivelmente, completamente seu. Até a semana 8. Com muito amor, eu te espero por aqui.